Oi! Hoje é a resenha do conto Breve Colóquio com uma Múmia, escrito por Edgar Allan Poe, aqui do livro da Dark Side, Medo Clássico, volume 2, Edgar Allan Poe, no nosso mês do terror, edição 2018. O simpósio de ontem à noite foi um pouco demais para meus nervos. Fiquei com uma enxaqueca miserável, morto de sono. Em vez de sair, como havia me programado, ocorreu-me que seria mais prudente comer algo em casa e ir direto para a cama. Uma refeição frugal, é claro. Gosto imensamente de torrada com manteiga e queijo derretido. Mais de 20 fatias de uma só vez, no entanto, pode não ser algo aconselhável. Ainda assim, de 20 para 40 é apenas um pulo. E cá entre nós, de 40 para 60, apenas 2 dezenas de diferença. Arrisquei-me, talvez, até 80. Minha esposa disse que foram 100, mas estou certo que ela se confundiu. Admito, no entanto, que carreguei um pouco demais na cerveja, e acho que o exagero a que ela se refere tem a ver com as garrafas de Brown Scout, sem as quais, à guisa de tempero, o lanche em questão não tem o mesmo sabor. Assim começa Breve Colóquio com uma Múmia, escrito por Edgar Allan Poe, que conta a história desse sujeito que está narrando aqui a história, que é um estudioso. Na verdade, a gente não fica sabendo direito qual é o estudo dele, mas depois dessa pequena refeição ele foi realmente dormir. E diz ele que antes do terceiro ronco foi abruptamente acordado por sua esposa, que trazia uma mensagem, uma carta enviada por um amigo também estudioso, que convida ele para, naquele mesmo dia, mais à noite, lá pelas 10 horas, comparecer lá em sua casa para um grande evento. Este amigo conseguiu um sarcófago e uma autorização plena para pesquisar a múmia ali contida e fazer o que quiser em seus estudos. Obviamente que o protagonista aqui se veste e vai em direção à casa do amigo, e lá, chegando, encontra muito mais outros estudiosos e múmias, claro, né? E todos estão ávidos em abrir o sarcófago e chegar até a múmia e poder pesquisá-la. Uma oportunidade rara, imperdível. E claro, depois daquelas primeiras etapas de abrir o sarcófago, mesmo porque há outras camadas, né? É uma caixa dentro de outra caixa, enfim, chegam à múmia em si. E quando eles estão lá, já começando os primeiros estudos, cortando daqui, cortando de lá, meio que de repente eles percebem que a múmia resolve bater um papo com eles. Pois é, a múmia acordou. E o que vai acontecer disso? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Não fica muito difícil vocês perceberem já pelo título desse conto, o Breve Colóquio com uma Múmia, e depois quando a gente começa a leitura aqui e já dá de cara com aquele trecho que eu li para vocês, que realmente é a abertura do texto, né? Que tem aquela descrição que o cara começa a comer demasiadamente as torradas. Sim, é fácil perceber que esse texto aqui é engraçado, é cômico e talvez não seja levado a sério pelo próprio autor, Edgar Allan Poe. Ou será que é? Vai saber, né? Sim, o que importa é que realmente é um texto leve, mas também ele muda às vezes. Como eu disse na abertura que eu li, é engraçado. Depois, num outro momento lá quando eles estão abrindo o caixão, o sarcófago, também tem uma certa graça. Mas depois, quando tá esse breve colóquio, que na verdade é enorme colóquio, não tem lá muita graça, porque fica se discutindo muitas coisas sobre o passado, tem uma certa pilhéria, né, entre esta múmia, que tem um certo conhecimento antigo, em comparação com esses estudiosos de agora. Séculos e séculos de diferença, milhares de anos de diferença de sabedoria, né? Aquilo não tem lá muita graça. Pelo menos para mim não houve graça nenhuma. E depois de algumas páginas, sim, o texto é um pouco longo, para lá de 10 páginas, eu já ficava pensando, tem que ter alguma reviravolta interessante aqui. Porque claro, né, a múmia acordar e começar a falar é um grande ponto de virada. Mas depois que o texto começa a patinar e enrolar, precisaria de algo melhor. Talvez um final grandioso. Não é o que acontece, né? Sem dizer claro o final. Eu posso adiantar que não é lá muito interessante. É justo, mas não tem nada demais. Muita gente pode ficar frustrado como eu fiquei.
E vamos combinar, né? É um texto muito grande para um fiapo de história. O próprio título do texto já denuncia tudo. Eles vão conversar com a múmia, ela vai acordar em certo momento, e depois que começam a conversar, não saem mais disso e não tem nada de interessante. Provavelmente o Poe perdeu a oportunidade de dar uma enxugada aqui no texto. Ou realmente criar passagens mais interessantes, mais cômicas, já que parece a intenção dele de ter escrito realmente um texto que é para a gente dar risada da situação ridícula ou tirar sarro das questões de horror, de terror que ele gosta sempre de trabalhar, principalmente daquela morte ali não acontecida, né? Se a gente der uma olhada lá na introdução do livro, feita pela Márcia e Luísa, a gente percebe que ela dá assim um grande fundamento para o texto. Ela trabalha algumas questões mais filosóficas, mas eu acho que é procurar um subtexto em algo que realmente não apresenta lá muito isso. Eu gosto mais de histórias que não sejam, por exemplo, tal fiapo de história e apresente sim um grande enredo, uma história bem centrada, bem visível. Mas se dentro de toda essa estrutura complexa ou simples, daí sim você procurar um outro subtexto, aí tudo bem. Mas quando é uma história simples, aí você chega ao final dela e você fica pensando, ah tá, descobri o que ele quer dizer, o autor? Não, aí eu acho que é demais. Na verdade a gente está mais viajando na maionese do que realmente procurando exatamente a intenção primeira do autor. Acho que foi o caso aqui da Márcia e Luísa. Ela tentou achar algo mais para eu gostar muito do Poe. No caso, como eu não tenho tanta essa atração pelo escritor, eu posso passar por um texto, sentir que eu não curti a viagem e dizer que, não diz muito. Mesmo assim, dá para sim confirmar que esse conto do Poe é bom, não é ruim, muito pelo contrário, tirando essa parte maçante que vira esse breve colóquio, o texto é engraçado, uma boa ideia de ter a múmia acordando e ficar discutindo coisas a respeito do passado e do presente, na questão de quem sabe mais o que, né? Afinal de contas, a múmia que acorda é um sujeito interessante, inteligente, uma pessoa preparada para viver e viver. Mas, diante de tudo isso, cada um tem que realmente curtir esse texto aqui e tirar a sua própria conclusão. Então, para breve colóquio com uma múmia de Edgar Allan Poe, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, e não se esqueçam de fazer um comentário aqui nesse vídeo ou então nos vídeos anteriores do mês do terror 2018 para concorrer a esse exemplar aqui ainda embalado do livro da Dark Side. Lembrando, né, que amanhã temos o último conto aqui dessa temática, Crias do Grotesco, que será a história Hip Frog. E esqueci o resto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada rapidinho, já chego lá, pera aí. Essa memória. Hop Frog, ou os 8 orangotangos acorrentados. Eu acho que vai ser outra história engraçada aqui, espero que sim, porque estou gostando dessa variada diferença dos textos de Edgar Allan Poe. E do próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado resenhas que a gente já viu aqui no projeto desse ano. E até mais.